que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se endureceu. Taparam seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os cure. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra bem semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação. Sim. Então temos as parábolas, do nosso Jesus, tão querido, tão amado. Primeiramente é algo que o Senhor tira da tradição bíblica, Os profetas também falavam em parábolas, imagens do dia a dia, coisas, que, principalmente na antiguidade. Hoje não temos tanto contato, infelizmente, com as colheitas e com a produção do solo, mas era algo muito comum e ordinário. Até pouco tempo, nós que viemos lá do Brasil, todos tínhamos uma horta, ou já fomos numa chacrazinha, ou já vimos, de alguma forma, como que o alimento é produzido, pelo menos naturalmente produzido, que hoje cada vez mais se torna coisa para os ricos, porque muitas das coisas que nós temos no supermercado são completamente artificiais. Então, por isso é muito importante a gente ver essa humildade, esse amor de Jesus, que sendo Ele o próprio Deus, Ele não vai, porque quando você for chamado para uma seita dessas religiosas, sempre vão dizer, você tem que fazer orações inventando palavras. Você tem que dizer coisas que ninguém nunca disse. Você tem que ser exclusivo, extraordinário. Não é o que nosso amado Jesus nos ensina, nem o que Ele fez. Ele fazia o que todos faziam. As pregações dele eram tiradas dos profetas, que já usavam tantas parábolas, da vinha, tantas imagens para dizer ensinamentos. Isso é uma tradição bíblica. Ensinar desta maneira. E a parábola, ela é uma metáfora, usa de elementos para falarmos de realidades mais profundas. Claro que isso enriquece o texto e o ensinamento de Jesus, porque pode ser aplicada a tantas outras variedades. É como quando você lê um livro. Se você está lendo um livro, seja ele qual for, um romance, o que quer que seja, você imagina qualquer coisa, a princesa entrou no palácio, Dependendo aí da sua imaginação, esse palácio é grandioso, não sei o que, no cima do monte, Se você for mais modesto, é um paláciozinho ali mais simples. Mas, de todas as maneiras, varia, há uma riqueza, Quando você ler um livro daqui a 10 anos, talvez o seu palácio já vai ser totalmente
Mas quando você assiste uma novela, um filme, né, ali não, já está dado como o palácio é. E o palácio sempre vai ter que parecer com aquele jeito que você viu no filme. Então, por isso, há essa riqueza, né, na parábola, porque ela dá ali ao que está ouvindo a capacidade de colocar isso em várias outras instâncias da nossa vida, né? No seu casamento, na sua relação com seus filhos, lá no seu trabalho, aqui na igreja, em tantos outros lugares, esse texto pode se aplicar. Então, é uma maneira mais rica, né, de falar sobre algum tema. Então, Jesus fala da parábola do semeador. É uma parábola, né, que ela traz em si mesma um otimismo muito grande, porque vocês viram que o solo onde há, os tipos de solo onde a semente cai, a maior parte deles são hostis, né? São solos ruins. Então, Jesus diz de vários tipos, né? O solo pedregoso, o espinheiro, o que cai à beira do caminho, enfim, parece que não está pronto para receber. Mas Jesus é muito otimista na conclusão da parábola, porque vocês viram que os discípulos, né, ficam indignados por Jesus só falar em parábolas. Os discípulos parecem também não entender ou não aceitarem o que está sendo pregado por Jesus. Por isso, depois, à parte, eles pedem a Jesus que explique o sentido da parábola para eles, né? Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer: por que falas em parábolas? Né? Então parece que eles estão um pouco indignados com o Senhor, ou uma não aceitação do que possivelmente o Senhor esteja ali os induzindo a acreditar com essa parábola. Então eles querem que Jesus diga explicitamente o que ele significa, o que ele quer dizer com aquelas parábolas. Entendem que todos esses sentimentos que os discípulos experimentam são sentimentos que nós também experimentamos, né? Como nós estávamos falando ainda há pouco, né, de Jesus que nos manda dar esmolas, de Jesus que nos manda socorrer os pobres. Muitos de nós às vezes temos dificuldade de aceitar essas coisas. Não gosto de pobreza, não gosto de pobre fede, não quero saber dessas coisas. Eu acho que o meu político está certo, tem que fuzilar essa gente, são preguiçosos, são bandidos, são criminosos, né? Muitas vezes a sua maneira de pensar é essa. E você fica indignado com Jesus também. Então por isso os discípulos se aproximam. Eu estou dizendo isso, né, para que ninguém se refreie nos seus questionamentos, né? Nós estamos aqui para questionar, né? Vão como os discípulos e perguntem, né? Como seria mais fácil os nossos relacionamentos se as pessoas tivessem, né, o que o Papa Francisco dizia: cada um seja capaz de dizer cara a cara, não vale celular, né? Não vale WhatsApp, não vale na sua rede social mandar indiretas, né? Principalmente para o seu marido, para a sua esposa. Fala cara a cara. Você não é tão corajoso? Vem aqui e fala na cara. Então quem dera, né, que vocês que são casados, né, resolvessem essas coisas. Vamos sentar aqui e vamos conversar, né? Não ficasse mandando indireta, ou esperasse, né, que casal tem essa mania chata de esperar quando tem um monte de gente, né, ali para eles começarem uma DR, né, na frente de todo mundo, né, que é uma coisa muito desconfortável para quem está. Eu tenho pena dos motoristas de aplicativo, né, porque tem casal que só gosta de bater boca no banco traseiro do carro do o motorista de aplicativo não é obrigado a ouvir suas bateções de boca, né? Tem pena das crianças, né, porque tem casal que só gosta de bater boca na frente da criança. E às vezes ele está pensando: talvez minha filha vai ficar do meu lado e vai me defender, né? Pobre da criança, né? Ainda tem que entrar nessas cachorradas aí de pessoas desocupadas. A gente precisa amadurecer. Então por isso a parábola, ela já nos ensina isso. Os discípulos, né, que vão para Jesus, ou seja, eles já estavam
amadurecendo afetivamente ao ponto de não se reunirem em segredo ou não se agruparem lá atrás para falarem mal de Jesus pelas costas. Não, eles já estavam suficientemente maduros, mesmo porque quando essa parábola está sendo escrita e quando o evangelista está narrando ela para nós, já é o ano 70, várias comunidades já estão estabelecidas, eles já estão ali tratando de pontos que já eram muito constantes dentro das comunidades, né? Então, os discípulos já estavam suficientemente maduros para confrontarem Jesus e dizer: por que falas parábolas? Por quê? Então, queriam uma linguagem mais direta, dão a entender, né, que queriam uma linguagem mais direta, mas Jesus explica, né, evidentemente não dá para a gente tratar de todos os aspectos da parábola, né, vamos apenas aqui despertar alguns pontos para que a gente possa meditar, né. Muitos desses temas aqui do joio e da rejeição, né, porque a parábola, ela está tratando exatamente disso, da rejeição, né? Porque vocês veem os diversos solos, né? O espinheiro, o pedregulho, eles não aceitam aquela semente. Então a rejeição é um problema muito sério também nos nossos dias, né? Vocês estão vendo aí um problema sério no mundo inteiro, não é só no Brasil, aqui na América também, na Europa, que é o feminicídio. O que é o feminicídio? Hoje, né, as mamães criam os filhos, né, para serem tão emocionalmente carentes e dependentes, né, não estou culpando só as mães, mas a maior parte dos homens hoje na sociedade são tão emocionalmente comprometidos que eles não são capazes de lidar com uma rejeição, né? A mulher vira para ele e fala: não quero pensar com você. Não quero ver sua cara. Não quero namorar você. O homem vai lá e mata a mulher. Porque são pessoas que não sabem lidar com a rejeição. E os discípulos também ficam chocados com essa realidade, né? Jesus já estava aos poucos se revelando como o Messias para os discípulos, né? Ele anuncia e deixa claramente a chegada do reino de Deus. Então, para os próprios discípulos, isso é uma dificuldade difícil de compreender. Como assim? Se ele é o Messias? Se nele temos a chegada do reino de Deus, né, com a pessoa dele, como assim ele está sendo rejeitado? É difícil aceitar isso, né? Porque lá nas seitas, né, é só festa, né? Você entra, as seitas já dizem lá nas portas, as seitas religiosas: pare de sofrer, venha para cá. Né? Ou então, passe aqui para a nossa igreja e você vai se tornar rico, próspero, e todas essas coisas, essas fintechs e essas seitas, né, que infelizmente completamente comprometidas com politicagens, com esquemas, com tantas coisas. Então, por isso, o tema da rejeição é tratado por Jesus. Assim como os profetas, como falava ainda há pouco, né, todos os profetas foram rejeitados. Lembram de Daniel, foi jogado na boca do leão? Vocês lembram do profeta Elias, que tem que fugir e se refugiar lá na caverna para se salvar? Vocês lembram, né? Quando a gente visita Jerusalém, né? Deus quiser, essas guerras estúpidas acabarem, né? O Papa Leão tem pedido, né, para se parar essas guerras sem sentido, né? Ou com sentido de ódio e toda essa coisa discriminatória e horrível que estamos vivendo nos nossos dias. Ao visitar Jerusalém, você vai ver, né, fora ali dos muros da cidade, tem um túmulo de vários profetas. Então, os profetas todos foram perseguidos e rejeitados, a sua mensagem, a sua pregação. Então, esses vários tipos de solo que nós estamos tratando aqui, narrados por Jesus, eles representam a rejeição, ou seja, a palavra, né? Eu não posso, como pregador, como batizado, como filho de Deus, eu não posso ter a pretensão, se o próprio Senhor foi rejeitado como foi, eu não posso ter a pretensão de que aqui, né, com essa pregaçãozinha,
com esses minutinhos que eu vou, né, mudar aqui 100%. Não, vocês viram, né? Pelo que Jesus fala, boa parte do sono já estava muito comprometido. Então, a pregação, quando você vai ensinar sua criança o que Jesus nos ensina, você vai aplicar dentro do seu matrimônio o que Jesus ensina, na sua família, né? Não só na sua família, marido, esposa e filhos, mas no grande esquema das famílias, com sogros, sogras, cunhados, cunhadas, né? Muitas vezes, tudo isso que Jesus nos ensinou, existe uma gravíssima rejeição aos ensinamentos de Jesus, e nós devemos estar preparados para isso. Um moço que se ordene padre, uma moça que vá para o convento, um missionário dentro da igreja, um grupo de oração, né? Que a pessoa vá pregar e depois ouve críticas e a pessoa já... Imagina o padre eu ligar para minha mãe no meio da noite: mãe, não quero mais ser padre não, ninguém gosta de mim, as pessoas ficam reclamando disso e daquilo. Vocês imaginam um padre criançolas desse, né? Ou maridos criançolas também, né? Tem marido que liga para a mãe: mãe, minha mulher não cozinha para mim, minha mulher não sabe fazer as coisas direito, a senhora não lava minha roupa, minha camisa fica encardida, né? Marido criançola, infantil. E a infantilização é um problema seríssimo também nos nossos dias, né? Porque vocês veem que hoje, né, você vai lá na Disney para levar suas crianças, você encontra um monte de marmanjos lá, sentando no colo do Mickey, como uma coisa que fosse para adulto, e é uma coisa para crianças. Tem lá o Papai Noel no shopping para as crianças, você vai lá, tem um monte de adultos sentado no colo do Papai Noel, e diz uma coisa para crianças. Você não é mais criança. Foi muito bom, né, ser criança, brincar o dia todo, nadar na piscina, ter seu pai e sua mãe pagando suas contas, mas o período infantil passou. Você não é mais criança. Mas hoje há essa infantilização, né, que no matrimônio é uma catástrofe, né? Eu agradeço a Deus por não ser casado, porque a gente vê hoje o fiasco que é dentro do matrimônio, esse pensamento infantilizado das pessoas, né? As crianças não tem mais espaço para as crianças, porque os adultos os velhos, né, tomaram conta do espaço das crianças, né? Uma infantilização completa. E Jesus está falando dessa maturidade, né? Que os discípulos não precisam se preocupar com a grande quantidade de semente que se perdeu, porque quando a semente encontra um terreno fértil, a produção vai ser superabundante, né? Jesus é extremamente otimista quando ele diz, né, que a terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Isso não acontece na natureza, né? Quando você for comprar sementes de milho caríssimas, né? Porque normalmente elas vêm de marcas americanas para plantar na sua fazenda lá no interior de Minas Gerais, né? Essas marcas americanas, elas exploram grandissimamente a sua fazenda lá em Minas Gerais. Você vai ter sementes de marcas americanas, a colheitadeira é de marca americana, tudo é de marca americana. E ninguém entende por que uma pessoa tem que sair do país dela, né? Quando a gente vê que ainda hoje, principalmente no nosso país, e ainda mais na agricultura, existe essa exploração, né, que muitas vezes deixam a população de fora e só as grandes companhias têm lucro. Mas mesmo a marca americana, melhor, eu sou americano também, eu sou cidadão e não sei o quê. Lembre-se, você fala que você é cidadão, mas não é assim que se referem a você. Você já viu como se referem a quem fez a cidadania? Eles dizem que você é
para sempre. Você é um foreign national. Você é um estrangeiro naturalizado. Mas sempre vai ser jogado na sua cara que você é um estrangeiro. Então mesmo, você lá na sua fazenda de Minas Gerais queira comprar a semente Cargill, a semente ter a colheitadeira de John Deere e não sei o quê, porque você é americano, na sua linguagem, porque não é assim que o americano se refere a você. Ele se refere, você é um foreign nation, você é um estrangeiro naturalizado. Então você compra a semente, a melhor que você encontrar, geralmente a proporção é de 20% que você tem da produção. Então, por isso, Jesus é aqui extremamente otimista, quando ele fala que quando a semente encontra a terra boa, a produção é imensa. Então, quando você estiver anunciando a palavra aos seus filhos, quando você estiver anunciando a palavra na sua família, como falava, um grande esquema da família, de sogros, sogras, sobrinhos e tudo mais, no seu trabalho, se algumas pessoas te rejeitam, não é seu problema. Se alguém não gosta de você, se alguém não quer ouvir você, não é seu problema. O problema está na pessoa, ela que é uma pedra, ela que é um espinho, ela que se vire. É isso que